Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então é amém que nós damos, porque Ele é o nosso firme fundamento, o fundamento da fé. Amém? Que bom, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. Olha que bênção! Estamos ainda caminhando na Epístola aos Hebreus e hoje nós vamos estudar a partir do capítulo 11. Mas antes, vamos pedir a direção de Deus, que Ele é o professor maior, é Ele que nos ensina nessa hora santa. Ore comigo, por favor. Santo e poderoso Deus, obrigado por esta oportunidade. Abençoe, ó Deus, nós que somos seus filhos e tuas filhas, ó Pai, que nos reunimos nesta hora, nesse ajuntamento cristão para estudar a tua palavra. Fala conosco, Senhor, através do teu Santo Espírito, iluminando nossa mente, queimando o nosso coração, ó Pai, nos ensinando, ó Deus, através da leitura da tua palavra, o que devemos fazer para lhe agradar dia após dia. Abençoe nossa família, abençoe os enfermos, ó Pai, todos os lares aqui representados. Seja sobre cada um de nós a tua bênção, a tua paz, a tua cura, Senhor, o teu levante, ó Pai, em nome de Jesus, cura teu povo, ó Pai. Nós precisamos tanto de ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai querido, Pai bondoso, Deus poderoso, fala, Senhor, no mais profundo do nosso coração. Pedimos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, essa passagem que eu tenho certeza que você já leu, você conhece, a natureza da fé. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Algumas considerações nós precisamos fazer aqui sobre essa palavrinha tão pequena, mas de um impacto tão grande. Essa palavrinha tão pequena, mas com tão grande significado. Por que não dizer peso, mas peso de glória, peso de significado, de substância, de sustância, de envolvimento, uma palavra que mexe com a gente. No decorrer de toda a história humana, muitos historiadores, muitos biblistas, muitos estudiosos tentaram por muitas vezes explicar o conceito principal da palavra fé. Mas só a palavra de Deus, de uma maneira completa, consegue nos explicar o que significa ter fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E esse esperar se mistura muito com a terminologia, o conceito, o significado de esperançar-se, de esperança. Eu estou esperando algo, eu preciso que aquilo aconteça, por isso eu estou esperando. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem, não chegaram aos meus olhos, ao meu conhecimento. A verdadeira fé bíblica não é um tipo de pensamento assim emocional, ansioso, mas é uma convicção interior fundamentada na palavra do Senhor. Porque a fé, ela vem do ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, qualquer passagem, qualquer livro, não. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
A fé, ela tem um significado de convicção, ela nos remete a esse conceito de convicção. Eu tenho a convicção de que aquilo vai acontecer, eu tenho a convicção de que ele existe e ele tudo pode. Eu estou convicto, eu estou convencido. Esse é o conceito de fé. É um fundamento. Significa certeza. Com efeito. Assim, toda a garantia de certeza que nós precisamos quando o Espírito Santo nos dá fé, por meio da leitura da sua palavra, é a presença dela em nosso coração. O Dr. J. Oswald Sanders, certa vez ele disse: a fé capacita a alma do crente a tratar o futuro como se fosse o presente e a agir como se visse coisas invisíveis e não chegam ao alcance dos nossos olhos. Olha isso, meus irmãos. Isso é fé. Isso é fé. Pela fé, vemos os que os outros não veem. Os outros não conseguem enxergar, não conseguem entender o que a gente está dizendo, não conseguem compreender aquilo que a gente está esperando. Mas não, pela fé, nós vemos, nós enxergamos o que os outros não veem. Aleluia. Aleluia. A fé, essa mesma fé que nós acabamos de ler na palavra de Deus, realiza coisas, porque conforme ilustrado pela criação, no versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem, a palavra do Senhor tem poder. Logo, nós compreendemos que pela fé tudo foi criado pela palavra do seu poder. Deus apenas liberou uma palavra e tudo existiu, tudo se formou, tudo foi criado pela palavra do seu poder. Aleluia! Pela fé. Deus falou, pá, e tudo se fez. Deus falou, bum, tudo existiu. Deus falou e tudo se formou. Ele ainda fala conosco. Falou no passado, falou semana passada, fala agora, nesse momento, fala hoje e vai continuar falando. Deus continua falando com a gente, com o seu povo. O poder da palavra realiza coisas em nossa vida quando cremos no que Ele diz. Você crê naquilo que Deus diz? Você crê aquilo que está registrado na sua palavra santa? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A mesma palavra que agiu na velha criação atua na nova criação. Glória a Deus. A fé, se a gente pudesse explicar ela, a natureza dessa fé, ela se resume em 3 partes, como nós, bons presbiterianos que somos, ou pretendemos nos tornar dia após dia, no estudo da palavra santa do Senhor. Posso dividir aqui em 3 partes esse texto. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o 2 e o 3. Versículo 1. A fé se apoia onde? Na palavra de Deus. A fé se apoia na palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Está esperando alguma coisa aí, irmão? E a convicção de fatos que não se veem. Está convicta aí, minha irmã? A fé, ela se apoia na palavra de Deus, porque foi através da palavra de Deus que tudo se formou. Tudo se fez. Tudo está em ordem, porque Deus continua no controle de todas as coisas. É pela fé, meu irmão. É pela fé, minha irmã, que nós vamos sair dessa. É pela fé que nós entendemos, principalmente ao ler a sua palavra, a palavra de Deus, que tudo isso aqui vai acabar. Que todo esse sofrimento vai passar. E nós vamos viver com Ele eternamente, em glória, diante da sua majestade, o louvando eternamente, todo santo dia.
na Jerusalém celestial. Você crê nisso? A sua fé está pautada nisso? A sua fé está pautada numa pessoa? A sua fé está pautada na palavra de Deus? E a palavra de Deus tem nome? Jesus Cristo de Nazaré? Está? Primeiro ensinamento: a fé se apoia na palavra de Deus. Segundo ensinamento que fica para nós, quando nós lemos esse texto bíblico, é o versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram, conseguiram, tiveram bom testemunho. A fé alcança a aprovação de Deus. Você quer ser aprovado por Deus? Você espera que alguém seja aprovado por Deus? Por isso precisa ter um bom testemunho. O que adianta conhecer a Deus, saber que Ele existe, dizer que anda com Ele, se não pratica um bom testemunho? Não tem valor nenhum. A fé alcança a aprovação de Deus, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Terceiro ensinamento importante que fica para nós quando nós estudamos sobre a natureza da fé é que a fé, ela reconhece o poder de Deus. A fé reconhece o poder de Deus. Versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir e coisas que não aparecem. Vai comigo lá em Gênesis, por favor, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Soberano Criador de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, olha aí, Deus verbalizou, foi através da sua palavra, da sua ação. E disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Foi através da sua palavra, do conselho da sua vontade, do poder que há na sua palavra. A fé reconhece o poder de Deus, porque pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de uma maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não tinha nada, nada existia. Você e eu não existíamos. No início criou Deus os céus e a terra e tudo que nela há, através do poder da sua palavra. A fé reconhece o poder de Deus. A natureza da fé é assim. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção, a crença, o acreditar, o andar com Deus. Estou convicto de fatos que não se veem. Mas se for da vontade de Deus, pela fé que eu tenho nele, vai acontecer. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E você, e eu, e nós, temos tido bons testemunhos? Pelo menos estamos procurando externar bons testemunhos para as pessoas verem Jesus em nós e a crença que nós temos nele, a alimentação da nossa fé nele. Pela fé, nós entendemos que o universo e tudo que nele há foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que nós podemos ver, veio a existir das coisas que não aparecem, tudo conforme o poder da sua palavra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês dia
após dia. Obrigado por você estar com a gente em mais uma semana, em mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart, onde você sabe, nós nos reunimos aqui para unicamente estudarmos a Palavra de Deus. Um abraço a você e toda a sua família. Espero rever vocês em breve para estudarmos mais um pouco da Santa Palavra do Senhor. Deus te abençoe. Um forte abraço.